Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Hoje é sábado, dia 4 de março de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de cura das nossas crianças interiores, né? Lembrando que nós estamos no segundo bimestre do ano, falando sobre o tema do abandono, né? Eu eventualmente vou voltar ao tema da rejeição, mas o nosso foco nesses 2 meses é o tema do abandono. Começamos o nosso vídeo com a lição do dia de hoje, né? De um curso em milagres, né? A lição 63 que declara: a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Quão santo és tu, que tens o poder de trazer paz a todas as mentes. Quão bem-aventurado és tu, que podes aprender a reconhecer o meio para permitir que isso seja feito através de ti. Que outro propósito poderias ter que te trouxesse maior felicidade? Tu és, de fato, a luz do mundo com tal função. O Filho de Deus olha para ti buscando a sua redenção. Ela é tua para ser dada a ele, pois pertence a ti. Não aceites nenhum propósito trivial ou desejo sem significado em seu lugar, ou te esquecerás da tua função e deixarás o Filho de Deus no inferno. Esse não é um pedido fútil que te está sendo feito. A ti pede-se que aceites a salvação, para que ela possa ser tua, para que a deis aos outros. Reconhecendo a importância dessa função, ficaremos felizes em nos lembrarmos dela muitas vezes hoje, né? Aí o que a gente vai dizer? A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. Por quê? Porque todas as mentes são unas, porque todas as mentes são, na verdade, uma só. Então, se eu corrijo a minha mente, eu automaticamente estou oferecendo a correção ao mundo, a correção a todas as mentes que são unas com a minha. E aí, o que eu queria chamar a atenção eu quero chamar a atenção de 2 frases aqui que ele fala, né? Finalizando, ele diz assim: lembra-te de que o Filho de Deus olha para ti buscando a sua salvação. E quem é o seu filho, o Filho de Deus, senão o teu ser real, né? Então tem um trocadilho aqui nessa frase, né? O Filho de Deus que olha para ti buscando a salvação dele, Filho de Deus, é o nosso irmão, né? Esse é o Filho de Deus que olha para nós buscando a salvação dele, né? É o nosso irmão. Então, como é que a gente dá a salvação para o nosso irmão? A gente dá a salvação para o nosso irmão vendo a inocência dele, vendo a nossa inocência, a inocência do nosso ser real, do nosso ser crístico, refletida nele. Pronto, salvei o meu irmão. Quando eu verdadeiramente vejo a minha inocência nele, pronto, salvei o meu irmão. Foi assim que Jesus nos salvou. Foi assim que Jesus nos trouxe a salvação. Não foi morrendo na cruz por nós. Não foi expiando os nossos pecados, porque os pecados não existem. Porque pecados são apenas equívocos da mente que precisam de correção, né? Então foi assim que Jesus nos deu a salvação. Ele olhava para nós e ele só via a nossa inocência. E aí ele termina: mas quem é o seu filho, o Filho de Deus, senão o teu ser? Então, o teu ser real quem é? É a consciência crística,
Quem é o Filho de Deus? É o Cristo em ti, é a tua consciência crística, né? Então ele faz um trocadilho. Quem é o seu filho, senão o teu ser? Então, quando eu vejo a consciência crística no outro, é porque eu já vi em mim. Porque se eu não visse, como eu poderia ver no outro? Já que a projeção dá lugar à percepção, né? Então tem esse trocadilho aí que é bem legal. Mas a outra frase que eu quero chamar a atenção para vocês é uma frase do parágrafo 1. Jesus diz assim: quão bem-aventurado és tu, que podes aprender a reconhecer o meio para permitir que isso seja feito através de ti. Quão santo és tu, que tens o poder de trazer paz a todas as mentes. Então, a frase que eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora é o através de ti. Deus só pode fazer no mundo aquilo que ele pode fazer através de nós. Deus só pode fazer na sua vida aquilo que ele pode fazer através de você. Por quê? Porque as ações de Deus, elas se dão no âmbito da correção das nossas mentes. Eu não vou pedir a Deus para me dar dinheiro. Eu vou pedir a Deus para corrigir na minha mente a consciência da pobreza. Eu não vou pedir a Deus para curar uma doença minha. Eu vou pedir a Deus para corrigir na minha mente os pensamentos egóicos equivocados que estão se manifestando no meu corpo sob a forma de doença. Não é isso? Eu vou pedir a Deus pela expiação. Eu vou pedir a Deus pela correção da minha mente. Eu vou pedir a Deus para eu me lembrar, para me ajudar a me lembrar que a separação de meu pai jamais ocorreu. Eu vou pedir a Deus pelo milagre. Meu Deus, por favor, me ajude a perceber essa situação de outra forma, né? Para aqueles de vocês que já tiverem estudado em algum momento da vida e programação neurolinguística, vocês vão ver que os pressupostos da programação neurolinguística, eles estão totalmente alinhados com o sistema de pensamento do Espírito Santo, esse novo sistema de pensamento que o nosso amado Mestre Jesus Cristo, a quem nós agradecemos hoje do fundo dos nossos corações, nos apresenta nessa obra magnífica chamada Um Curso em Milagres, né? Então, é aquela máxima que eu falo para vocês, que é a da Marianne Morrissey. Deus só pode fazer através de mim aquilo que ele pode... Deus só pode fazer por mim aquilo que ele pode fazer através de mim. Deus só pode agir na minha vida se ele puder agir através de mim. Porque a minha vida, ela é o resultado das minhas criações, do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. E eu, a todos os momentos, estou escolhendo dar ouvidos ou à voz do ego ou à voz do Divino Espírito Santo. Então, como é que Deus pode mexer nas minhas criações equivocadas, né? Isso seria aquele exemplo de você tentar corrigir o filme interferindo na projeção na tela de cinema, né? Não vai ser possível. Se eu quero corrigir o filme, eu vou ter que regravar lá a fita, cassete, o filme, o arquivo digital que está sendo projetado na tela do cinema. Não é? Se a minha vida, se eu estou num grande holograma, o qual eu criei, então só tem um jeito de eu corrigir a minha vida. É eu corrigindo a minha mente. E como estudantes de Um Curso em Milagres, nós já sabemos que nós não fazemos isso sozinhos. Talvez em algum outro ensinamento você faça isso sozinho. Talvez lá na lei da atração você fique repetindo as coisas que nem um papagaio, né? Não, em Um Curso em Milagres a gente fala: "Ei, meu Divino Espírito Santo, por favor me acuda. Mestre Jesus Cristo, por favor, venha até mim. Deus Pai, por favor, esteja comigo. Me lembre que eu e você somos um aqui e agora. Que
que a separação nunca ocorreu. Meu divino Espírito Santo, preciso de um milagre, rogo-vos por ele. Preciso de um milagre nessa situação, não é? Rogo-vos por ele, tá bom? Então agora a gente passa 10 minutos de vídeo, a gente passa para a leitura do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da Marianne Williamson, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. Estamos no dia 63. Hoje eu quero um coração maior. É o texto de Marianne. Que hoje eu não seja guiado por uma mente estreita, nem obstruído por um coração miserável. O que é um coração miserável, gente? É um coração pequeno, né? Porque a mente do ego, ela tá na cabeça. A mente do Divino Espírito Santo, ela tá no nosso coração. A gente falou sobre isso ano passado, em mais de uma lição, né? Então, se eu não dou ouvidos à voz do Espírito Santo, meu coração tá fechado. E observem que todas as pessoas que são muito egocêntricas, que têm a mente muito fechada, a mente inflexível, a mente rígida, a mente que não está aberta, elas têm o coração fechado. Observem isso, tá? Que eu hoje não seja limitado por falsas crenças ou abalado por pensamentos perniciosos. Hoje eu desejo um coração maior, para que eu possa ter uma alma mais livre. Que todos aqueles a quem eu encontrar ou que pensem a meu respeito estejam conscientes de que são amados, né? De que eu os amo, de que em algum nível eu amo essas pessoas. E a oração: querido Deus, por favor, expanda o meu coração no dia de hoje. Por favor, ilumine a minha mente e aumente o meu amor, para que eu possa ser como você é. Amém. Uau, que bonito, né, gente? Que bonito. Muito bem. Então, eu queria fazer alguns comentários hoje. Ontem nós fizemos a vivência da concepção, né? Eu não sei como foi para vocês, algumas pessoas comentaram. Foi muito legal porque como é que se diz? Mais de uma pessoa comentou comigo que tinha sido difícil, né? Visualizar que os pais estavam fazendo amor na hora em que nós fomos concebidos, né? E realmente na hora que eu estava ditando a meditação para vocês ontem, eu pensei nisso, né? Eu até ia fazer uma piada, mas eu não podia fazer uma piada com vocês no meio da meditação, né? Que coisa mais incestuosa, né? A gente lá futricando no ato sexual dos nossos pais que nos deu origem. Mas efetivamente é importante a gente ter essa conexão, a gente fazer essa visualização, porque você é fruto de um ato sexual. Eu sou fruto de um ato sexual. Até onde eu sei, até onde me foi comunicado, contado, um ato de amor entre um homem e uma mulher que eram casados e já pais de uma criança de 1 ano e meio, né? E, enfim, mas é meio bizarro, né? Porque a gente bota os nossos pais lá num pedestal, né? E a gente tem todo o nosso complexo de Édipo envolvido, mas enfim, é isso. Alguém fez um comentário aqui no YouTube que eu queria responder. Deixa eu ver se eu acho aqui o que é, tá? Ah, foi a Cecília. Cecília amada. Cecília, você é uma das minhas alunas que me dá assim
Eu amo seus comentários. Eu sinto o seu amor sincero chegando pra mim, tá? Sinto de tantos outros. Mas assim, eu diria pra você que você é campeã com os seus comentários aqui pra mim, né? E você é de uma espontaneidade, né? Super parabéns. E aí a Cecília, ela escreve assim pra mim: amada mestra, ela me chama de amada mestra. Sim, querida discípula, eu já estou me convencendo de que Deus já me perdoou através das reiterações das afirmações de Um Curso em Milagres. Então, Cecília, eu sinto em te dizer, mas Deus nunca te perdoou. É impossível Deus nos perdoar. Sabe por quê? Porque Deus nunca nos condenou. Então, esse é um equívoco que um estudante de Um Curso em Milagres não pode cometer. Deus não te perdoa. Você pode pedir perdão a Deus 1 milhão de vezes. E isso pode ser extremamente salutar para você. Mas você pede perdão a Deus porque você precisa se ouvir pedindo perdão a Deus. Você pede perdão a Deus para se desligar, para se desconectar do seu ego. Mas como é que Deus vai te perdoar se Ele nunca te condenou? Como é que Deus vai te perdoar se o conceito do perdão só existe aqui na terceira dimensão? Se na quinta dimensão, onde a gente começa a encontrar Deus, só existe um amor incondicional. Se para Deus você só está aqui perdido brincando, jogando de videogame, Cecília. Para Deus nós estamos num grande metaverso jogando videogame. Como é que Deus vai nos condenar? Não, Jaque, mas você não tem noção. Eu fui uma bandida, eu matei várias pessoas, eu cumpri pena. Agora estou quites com a justiça. Acho que você é advogada, né, Cecília, que você me contou. Estou quites com a justiça e sou inclusive advogada. Como assim Deus me ama? Como assim Deus não precisa me perdoar? É assim, tá? É assim. Deus nunca te condenou. Deus desconhece o pecado. A única coisa que Deus vê quando olha para você é a criança com quem Ele está muito satisfeito. A criança amada dele, Deus, com quem Ele está muito satisfeito. Ele está muito feliz, mas já que olha, o mundo tá um caos. Tá, mas o mundo é um jogo de videogame. Isso aqui é uma grande realidade virtual. E à medida em que vocês começarem a colocar em prática a metafísica do curso, vocês vão começar a perceber isso de uma forma muito óbvia. Você muda o pensamento, a situação do lado de fora muda. Você libera aquela pessoa que você estava criticando e julgando, e aquela pessoa desaparece da sua vida como num passe de mágica, assim, ó. Aí você fala assim, mas peraí, não era para ter ido embora, eu gostava. Não, a pessoa foi embora. A pessoa foi fazer uma viagem de 3 anos pelo Himalaia. Aquela pessoa que você odiava no seu trabalho, aí você perdoa aquela pessoa é transferida de setor. Aquela pessoa acerta na loteria. E você, como bom estudante de Um Curso em Milagres, se ficar com inveja, vai ter 5 minutos de inveja. E depois você vai abençoá-la e falar que maravilha, essa pessoa não precisa mais trabalhar aqui comigo. E aparentemente tirar a minha paz. Por quê? Porque eu já perdoei, porque eu já deixei ir. Porque eu já entendi que todos nós estamos cheios de feridas emocionais. Que nós somos múmias ambulantes do ponto de vista espiritual. Nós somos múmias ambulantes, meus queridos, todos enfaixados, sabe? A múmia lá do Tutankhamon tinha aqueles dentinhos assim, pra fora. Você é aquela múmia. Eu sou aquela múmia. Cheio de gaze. Tem um nome aquilo, né? Esqueci. Tá? Você é aquela múmia, meu querido. Seu colega de trabalho é uma múmia cheia de feridas emocionais. Aí você chega a dar bom dia, como outro dia alguém falou pra mim, que a pessoa falava assim, chegava no trabalho e falava assim, bom dia, a pessoa respondia, bom dia? Só se for pra você. Não sei o que esse dia tem de bom, né? Aí você deu bom dia, já apertou, já enfiou a chave de fenda lá na ferida emocional da pessoa, sem nem saber, né? Não é isso?
Aí você fala assim pra pessoa, nossa, você me parece muito alegre hoje. E pronto, tem início a Terceira Guerra Mundial. Porque a pessoa vai falar pra você que você tá sendo cínico, desgraçado, miserável, você tá tirando um sarro da minha cara, né? Então, nós pedimos ajuda a Deus para sanar essas feridas emocionais. E essas feridas emocionais, rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, elas são, na verdade, reflexos na terceira dimensão. Lembrando que o perdão é o reflexo na terceira dimensão do amor incondicional de Deus, tá? E elas são um reflexo na terceira dimensão da ferida única. Deus me abandonou. Deus me abandonou. Estamos na ferida do abandono, tá? Então é isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. Minha unha aqui descamando. Ah, que tristeza. É isso que vocês têm que botar na cabeça de vocês. A única diferença entre mim e vocês é que eu já caminhei alguns anos antes nessa jornada de autocura. Eu estou curada? E de jeito nenhum. As pessoas apertam meus botões o dia inteiro. Pois eu ontem fiquei reprovada novamente no teste da linha vermelha. Novamente eu fiquei reprovada. Fui reprovada. E aí recebi uma mensagem na hora do que eu tenho que fazer da próxima vez. Entendeu? Fui apostar a corrida com o carro. E isso durou talvez uns 30 segundos, quase 1 minuto, até eu entrar em conexão, tirar o pé do acelerador, porque já falei pra vocês que o meu carro corre pra caramba, porque eu sou a louca da velocidade. Então eu comprei um carro que corre pra caramba, porque isso é muito importante pra mim. E o meu carro era mais veloz do que o carro do cara, então eu poderia ter ganhado dele às custas de algumas manobras radicais, prejudicando os meus irmãos que estavam dirigindo na rodovia, tá? Então eu fiquei reprovada. Por que eu falo pra vocês que eu fiquei reprovada se isso durou entre 30 segundos e 1 minuto? Porque eu não posso entrar no jogo. Entendeu? Quando o carro vem, eu não posso entrar no jogo. E eu entrei no jogo. Entendeu? Eu só consegui sair do jogo no momento em que eu percebi que a coisa ia ficar difícil pra mim. Aí eu saí do jogo. Mas eu ainda saí do jogo no ego. Entendem? Então ontem eu fiquei reprovada. Então voltando, a única diferença que tem entre mim e vocês é que eu tô um pouco mais consciente porque já estudo isso desde 1998. Né? E tá sendo um barato pra mim revisitar esse livro do Bob Mandel, né? Maravilhoso, tá? E o que mais que eu quero dizer pra vocês? Eu quero dizer pra vocês uma coisa muito importante. Eu sempre falo pra vocês do meu grande mestre americano, né? Eu tenho 2 grandes mestres nos Estados Unidos. A mulher é a Teal Swan, que vocês podem conseguir um monte de coisas dela, já tem vídeo dela que tá com legenda em português no YouTube. Quando eu comecei a segui-la não tinha, era tudo em inglês. E o David Wilcock. E o David Wilcock, eu sou tão apaixonada por esse homem, tão apaixonada, que eu cometo o pecado da idolatria com ele ainda. Eu acho que se um dia eu conhecer esse homem pessoalmente, e eu espero que Deus me dê essa felicidade, eu acho que eu vou cair de joelhos nos pés dele, né? E isso é o pecado da idolatria, só para vocês se situarem. O David Wilcock, ele fala uma coisa que é muito certa. Existem seres, né, sobre os quais a gente já conversou aqui, seres de outros planetas e seres de outras dimensões, que já abandonaram as programações do ego, o sistema de pensamento do ego, há alguns milhões de anos, se a gente for contar pelo sistema de pensamento do ego, a noção de 1 ano, a noção temporal de 1 ano, né? E se vocês quiserem saber mais sobre isso de uma maneira bem lúdica, os que são mais velhos aqui devem se lembrar daquela série Jornada nas Estrelas, a original com o Capitão Kirk. Aquela lá dos anos 60 que a Globo reprisou, a Bandeirantes reprisou durante anos. Né? Então tem um episódio eu vou achar esse episódio e eu vou botar no canal no Telegram pra vocês, tá?
Tem um episódio de Jornada nas Estrelas, eram episódios pequenos, era uma série de meia hora com o Capitão Kirk, Sr. Spock, que era meu ídolo, né? Eu queria ser o Sr. Spock quando eu crescesse, né? Enfim, que eles... acontece alguma transferência lá de uma nave para outra e eles recebem um rapaz dos seus 20 e poucos anos. E o rapaz, ele tinha poderes mentais extremos. Mas a mente desse rapaz era 100% ego, 100%. Então, ele se engraça lá, ele se apaixona pela Ordenança, que era lá a secretária lá do... não sei bem se secretária, alguma coisa, do Capitão Kirk, né? E que era a namoradinha dele, né? Pelo menos ele jogava um charme lá pra ela jogava pra ele, a gente não sabia muito bem o que rolava ali nos bastidores entre o Capitão Kirk e a Ordenança. Que nem em todos os episódios ela nem participava. Enfim. E aí a Ordenança fala pra ele, não, nada a ver, não tô afim de você não. E aí ele faz um comando mental lá e ela desaparece. Sabe aquele comando mental que você queria fazer com seu chefe? Pois é. O rapaz tinha essa habilidade, gente. Imaginem o mundo, como seria se nós tivéssemos essa habilidade, né? Eu tô aqui pensando, nossa, quanta gente eu já teria feito desaparecer, né? E ele faz um monte de maldade, ele é um bichinho muito ruim, aquele rapaz. Ele faz maldade com todo mundo, tipo assim, a pessoa tá andando, de repente leva um tombo. Ele era muito ruim, muito ruim. Por quê? Porque a mente dele era 100% ego, era uma mente muito infantil, muito, extremamente infantil. Então, quando a pessoa desagradava ele fazia uma cara assim, ele franzia o senho e ele fazia uma maldade com a pessoa. Então, isso é o ego. E aí, no final, no desenrolar lá do episódio, eu vou achar isso, vou botar pra vocês no Telegram e vou assistir de novo. Porque aquilo ali tinha que ser aula para estudantes de um curso em milagres. Tá? Você quer estudar um curso em milagres, você quer saber o que é o sistema de pensamento do ego, veja ou lembre-se desse episódio de Jornada nas Estrelas. Eu me lembro como se fosse hoje, né? Que ele olhava assim, né? E fez a Ordenança sumir só porque ela não queria namorar com ele. E aí, no final do episódio, e é aí que eu quero chegar, né, que eu me perco, né, 27 minutos de vídeo, já falei pra caramba e ainda não disse nada. Aparecem seres de outras dimensões, eles eram azuis. Na minha opinião, são os arcturianos, né, não se fala, mas na minha opinião são os arcturianos, com uma cabeça muito grande, com umas vestes assim, tipo umas batas de sacerdotes, todos iguais, com os colares, né? Todos iguais, e eram sábios, anciões, e eles pegam o rapaz, acho que o nome do rapaz era Charlie, né? E aí eles falam, não, a gente vai levar ele e vai educar ele, etc, etc, etc. E eram sábios, calmos, tranquilos, eles não julgam, não fazem nenhum tipo de julgamento daquele rapaz. E por que eu tô contando tudo isso e por que eu tô falando do David Wilcock? Bom, o David Wilcock, ele fala, né, que para esses seres bem evoluídos, vamos pegar, por exemplo, os arcturianos, né, nós somos como se fôssemos, para eles olham pra gente como se nós fôssemos retardados mentais, né, como se nós fôssemos pessoas com deficiência, né, é assim que eles olham pra gente. Então imagina que você chega hoje numa instituição psiquiátrica não, né? Você chega numa instituição para pessoas que têm um retardamento mental ou que têm algum tipo de deficiência física. Você não vai olhar para essas pessoas com uma profunda compaixão? Você não vai olhar julgando, né? Quando a gente está no ego, a gente briga com o vizinho e fala assim, mas esse vizinho é um retardado mesmo, né? Mas é ofensivo, é no sentido de ofender mesmo, né? Mas então o David, ele fala que esses seres que estão... Cara, esses seres em matéria de evolução psicoespiritual, emocional, mental, psicológica,
Eles estão anos-luz da gente. Anos-luz. Então eles olham para nós como se nós fôssemos mentalmente retardados. Eles olham para a gente com muita compaixão. E eles pensam assim, tá, eles estão aprendendo, eles vão chegar lá. Então olha que barato. Eu tenho dentro da minha mente, você tem dentro da sua mente o professor de Deus, né? Você tem o professor de Deus, então é só você falar, por favor, corrija esse pensamento. Quando você pensar, nossa, esse retardado mental veio aqui piscar farol na minha traseira a mais de 100 por hora na linha vermelha e eu vou mostrar para ele que o meu carro é mais possante do que o dele. Olha isso. Olha isso. Agora eu vou mentir para vocês e dizer para vocês que não foi isso que eu pensei? Não, eu sou zen. Eu logo pensei na lição do dia. O perdão é a minha única função como filho de Deus, como a luz do mundo. Eu não pensei nada disso, gente. Eu pensei assim, coitado, não sabe o motor que esse carro tem. Foi isso que eu pensei. Coitado dele. Não sabe o que acontece quando eu encosto no acelerador desse carro. O que eu tinha que ter pensado? Deixa esse filho de Deus abençoado passar na sua frente. Ele tem pressa e você não. Ligava a minha setinha, ia para a pista da direita. Isso porque já estávamos acima da velocidade, tanto eu quanto ele, tá? Porque é numa zona da linha vermelha que não tem radar. Então a gente já estava acima da velocidade, tanto eu quanto ele. Só para vocês não imaginarem que eu estava dirigindo a 60 por hora na pista da esquerda, que eu não faço isso, tá? Então, ligava a seta para a direita, deixava o homem passar, seguir o caminho dele. Homem, mulher, sei lá quem estava lá dentro, o carro tinha isso, o filme. Entendeu? Aí vou eu lá me meter numa situação nada a ver, me arriscar. Sabe? O que é isso, gente? É ego. São os arcturianos lá olhando lá de cima pra mim da nave, pensando assim, gente, mas a Jaqueline dá 1 hora de aula todo dia desse negócio e ela não consegue. Lembra que a gente tem que olhar de cima? Não, o cara tá lá em cima lá da nave espacial, disfarçada de nuvem, olhando, mas Jaqueline, né? E aí eu fiquei me lembrando de uma situação muito engraçada que eu passei há uns 3 anos atrás. Vocês vão morrer de rir. Há 2 anos atrás eu passei. E eu estava com um amigo meu, de muitos anos. E aí eu fui levar ele em casa. Ele estava de táxi e eu fui levar ele em casa depois do trabalho. Ele tinha ido fazer um favor para mim e eu fui retribuir o favor, levar ele em casa. E aí, ele obviamente já andou de carro comigo várias vezes e eu já tinha esse carro que eu tenho agora, né? E aí, gente, eu cheguei em casa ontem à noite me lembrando dessa história e morrendo de rir sozinha, né? E aí, eu dirigindo, né? E eu já contei pra vocês aqui que a minha direção é radical. Já foi muito mais. Há 2 anos atrás era bem mais, né? Então, ele olhava pra mim assim, com o olho arregalado e ele... Aí eu fiquei pensando assim, gente... Ele só faltou fazer gestos, assim, né? Ele teve... Coitado, ele teve que se segurar muito pra falar, Jaqueline, dá pra você ir mais devagar? Né? Ele foi um gentleman. Ele ficou quieto, ele não falou nada, né? Mas ele deve ter chegado lá na casa dele e pensado assim, nunca mais eu pego carona com essa louca. Botou a minha vida em risco, né? Mas só pra vocês saberem, eu sou bom motorista, tá? Então, voltando ao David Wilcock. Então, esses seres avançados, com níveis de consciência infinitamente mais elevados do que os nossos, eles nos olham como retardados mentais, né? E aí o que a gente precisa entender é que quando a gente entra nesses movimentos do ego, a gente está tentando compensar uma ferida emocional, né? Talvez a ferida que eu tente compensar
apostando corrida com os carros, seja a ferida da humilhação, né? Porque eu quero provar para o outro que o meu carro corre mais do que o dele. Isso é típico de uma ferida de humilhação. Não, quem você pensa que é para falar comigo desse jeito? Você não vai me humilhar, certo? Entendem isso? Então a gente está sempre, 100% do tempo, a gente está tentando compensar as nossas feridas emocionais. Quando, na verdade, a chave para a gente ultrapassar essas feridas, essas 5 feridas, que na verdade elas são ramificações de uma única ferida, que é eu estou separado de Deus, meu Pai, e que na verdade vão se refletir sob uma miríade de possibilidades, é a gente perdoar. Perdoar o quê? A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Perdoar a minha infância. Vou repetir, vocês precisam entender. Perdoar meu pai, perdoar minha mãe, perdoar meus irmãos, perdoar o mundo, perdoar o bullying que eu sofri quando eu era criança. Perdoar, me desidentificar do mundo. Deixar ir, soltar as mágoas, soltar os ressentimentos, deixar embora. Gente, uma pessoa que eu nunca vi, uma pessoa que eu nunca vou ver nunca mais na minha vida, está sendo, não vou completar para não falar um palavrão aqui, comigo no trânsito. Deixa essa pessoa aí seguir o caminho dela. Vamos supor que essa pessoa me ultrapasse e fique muito feliz e pense assim, o meu carro realmente é mais possante do que o dela, que definitivamente não é. Tá? Não vou deixar de falar isso pra vocês aqui. Mas vamos supor, o que isso me importa, gente? É a vida da pessoa. O que a pessoa pensa de mim é problema dela. O meu hater vem aqui todo dia pra dar um dislike no meu vídeo. Meu hater vem. Gente, quem é a pessoa que todos os dias perde tempo pra assistir um vídeo pra dizer que não gostou? Para assistir 5 minutos do vídeo, 10 minutos do vídeo para dizer que não gosta. Gente, que pessoa é essa? Segue o seu caminho, meu amigo, minha amiga. Agora, eu vou me enganchar nisso? Não, deixa o hater. O hater quer vir? Deixa o hater vir. Dá o dislike no vídeo, tá? E aí eu ainda descobri que pro YouTube o dislike é like. Então, se você não der o joinha, você disser que tá mal, tá ótimo, pro YouTube tá maneiríssimo. Você só tem um jeito de não me ajudar. É não dar o like nem o dislike. É não comentar. Porque se você fizer um comentário me xingando, você tá me ajudando. Não é louco? Mas é assim que o algoritmo vê. Porque o algoritmo, ele é egóico. Então o algoritmo, treta pra ele, né? Confusão pra ele, tá valendo. Ele está alcançando o objetivo dele, que é mobilizar e captar a sua atenção, né? Muito bem. Então, eu vou ler um trechinho aqui do livro As 5 Feridas do Abandono. Não, eu quero ler o comentário da Thaís, tá? Jaque, obrigada por compartilhar essa frase forte que ajusta o nosso olhar e nos ajuda a tomar melhores decisões. Você sempre escolhe entre a sua fraqueza e a força de Cristo em você. É isso. Essa frase está no livro texto, tá bom? Essa frase está no livro texto. Ela foi citada pela Helen Schucman na edição anotada. E ela botou assim: sobre a meditação, vou fazer mais tarde, mas só de ouvir já me vieram alguns insights, né? Já me vieram alguns insights. Olha só. Muito bem. Ai, gente, olha o que a Ângela Pires colocou. Olha que lindo. A Ângela Pires botou uma mensagem que eu vou ler para vocês.
Jaque, que prática poderosa. Muitas respostas me vieram automaticamente e com fluidez para as anotações. Mas imaginar os meus pais me concebendo apertou a minha mente. Podemos repetir mais vezes ou não? Sim, você pode repetir quantas vezes você quiser. Mas eu sugiro a vocês que façam até vocês terem as respostas que baterem com o coração de vocês. Isso não vai ser mais do que umas 3 vezes, tá? Porque senão o ego começa a inventar história, tá? Após o exercício eu fui dormir antes das 22h30. Despertei às 4 da manhã. Ai, meu sonho de consumo. Acordar que nem eu acordo lá em Biúna. Meu sonho de consumo, acordar todo dia às 5 da manhã. É o que eu mais quero. Eu vou botar como meta, acordar às 5 da manhã. Quis levantar, dei comida para os passarinhos soltos da natureza, que eu tenho o costume de alimentar às 6 horas. E ouvi um galo cantando. Veio uma pergunta na minha mente: por que o galo canta tão cedo? Ainda não amanheceu, nem os passarinhos acordaram ainda. E a resposta veio: para meditarmos sem os ruídos do mundo. Li a lição 63, a lição de hoje, e sentei para meditar. Foi fluida e reveladora esta meditação e prática que eu fiz ao estilo de Joel Goldsmith, com questionamentos para o Espírito Santo. O Joel Goldsmith, ele escreveu alguns livros, ele é um mestre espiritual e ele tinha um jeito de curar que é totalmente alinhado com o curso em milagres, mas não eram correlatos, tá? Não tinha nada a ver com o curso ele. Várias pessoas já me falaram aqui do Joel Goldsmith e quem me apresentou o Joel em 2014 foi uma aluna minha, a Isabel. Isabel, se você por um acaso estiver me assistindo, a gente perdeu o contato, Isabel, te amo muito, tá? Um beijo. Foi você que me apresentou o Joel quando você me deu um livro dele, que tá aí nessa estante atrás de mim. Fui dormir novamente, já que hoje é sábado. E aí, adivinhe, eu sonhei que você estava numa festa comigo. O seu cabelo era tão longo, negro e brilhante, macio como seda. Eu era a geisha japonesa. Tinha me transformado na minha imagem verdadeira, como a gente diz na Seichonoye. E a minha imagem verdadeira é a da deusa Kuan-Yin, da compaixão e da misericórdia. Aquela geisha japonesa lindíssima. Aí ela me viu. Seu rosto era tão lindo e suave que eu te toquei e te disse: Jaque, você é tão mais linda de perto. E você respondeu: todos nós somos lindos na verdade. Olha que lindo o sonho dela. Ah, querida, muito obrigada, tá, por compartilhar. Eu ouvi suas mensagens no Instagram, tá? Eu ouvi, muito obrigada, achei tudo lindo. E acho que sim, a prática da sua lição está certa. Não sei se era essa a intenção do exercício, mas eu estou feliz e receptiva para a vontade de Deus, para fluir a luz através do meu perdão. Ah, eu tive um pensamento durante a meditação. O perdão de Hussein é como formatar um computador. Se deletamos algum dado, esse arquivo pode ser recuperado, mas ao formatarmos o dispositivo, resgatamos o nosso programa original limpinho. Faz sentido isso? Sim, é isso. É reformatação do HD, né? Você não lembra mais, gente, aquela pessoa que te sacaneou no passado. Falei palavrão. Você não lembra mais. Aquela pessoa vai chegar perto de você, você vai dar um beijo nela, perguntar como ela tá. E aí, como você está? E a pessoa vai pensar assim: nossa, essa mulher tá armando alguma coisa pra mim. Ela vai puxar o meu tapete de alguma forma, né? Muito bem. A Renata colocou: que aula necessária, muito obrigada. Feliz, ótimo e abençoado final de semana. A Isabel Marim botou: lição e explanação excelente, Jaqueline, gratidão. Eneida, gratidão, Jaqueline. Joconda, já assisti o vídeo, depois eu sei a meditação, depois eu comento a meditação. Aguardamos. E a Maria Helena, com toda a gentileza do mundo, ela transcreveu a oração de Marianne Williamson para nós. Então, lembrando, quando vocês lerem o comentário da Cecília, lembrem-se que Deus não pode te perdoar. É como eu digo para vocês, gente, o perdão para Deus é uma impossibilidade técnica. Vocês precisam botar isso na cabeça de vocês. Isso é reformatar o HD, tá?
O programa original da sua mente, da minha mente, da mente do seu vizinho, do seu ex-marido e da sua ex-mulher, é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo, que não pode ser removido do seu HD. Tá? Então a gente está reformatando as nossas mentes, não tem jeito. Tá? Eu queria agradecer a Ângela, que ela me deu, ela fez um pix pra mim, tá, Ângela? Muito obrigada. Um beijo pra você. E queria agradecer a Ângela, que nos enviou o PDF do livro O Perdão em Jesus, do nosso querido e amado Dr. Kenneth Wapnick, em espanhol, que já está no canal no Telegram, tá? Mas é importante, é condição sine qua non, meus amores. É condição sine qua non que vocês entendam que se Deus nos perdoasse, ele estaria assinando embaixo da frase que diz que o pecado é real, que o pecado existe, que o pecado tem existência verdadeira. Não existe pecado. Não existem pecados a serem punidos, existem equívocos mentais a serem corrigidos. Então vocês não podem, vocês meus alunos, Cecília já está comigo desde 2022, eu acho, talvez de 2021. Vocês não podem cometer esse erro. Ah, Deus me perdoou, que bom. Não! Deus não te perdoou, porque o perdão não é possível para Deus. Na mente de Deus existe uma única coisa em relação a você, amor incondicional. Tá? Agora, você pode sim, no nível da terceira dimensão, pedir perdão a Deus. Pode, deve. 1 milhão de vezes peça perdão a Deus. Por que que você faz isso? Para você soltar as amarras do seu ego. Tá bom? É para isso que você pede perdão. Você pede perdão a Deus para você se ouvir pedindo perdão. Você pede perdão ao seu pai, você pede perdão à sua mãe, porque você precisa desgastar esse ego. Aparentemente, para nós, a culpa que existe dentro das nossas mentes é um muro de granito. Com o perdão, nós conseguimos ver que esse muro de granito, na verdade, ele é feito de nuvem, tá? Mas esses conceitos metafísicos, o que é o milagre, o que é a expiação, como é que eu vou salvar o mundo, como é que através do meu perdão eu vou salvar o mundo, isso, meus amores, tem que estar na veia. Então, se você não está assistindo às lives de domingo do livro texto, eu recomendo que você comece a assistir imediatamente, tá? Amanhã teremos live, porque no final de semana que vem eu vou viajar, tá bom? Então, amanhã nós vamos ter live novamente, tá bom? Live do livro texto, tá bom? Muito bem. Então agora eu quero fazer, deixa eu ver, pintou um comentário aqui. Ah, Maria Mariette, ela comentou: muito obrigada, Jaque, pela aula e meditação excelente. Ótimo. Então vocês já estão sabendo. Por que que vocês encarnaram no planeta Terra? Por que que vocês escolheram seu pai? Por que que vocês escolheram a sua mãe, os seus irmãos? Nacionalidade, cor, raça, situação financeira, tudo. Eu vou dizer para vocês o que que vem para mim. Por que que eu escolhi a minha mãe? Dívida kármica. Por que eu escolhi o meu pai? Dívida kármica. Por que eu escolhi a minha irmã única, mais velha? Dívida kármica. Então, gente, nessa encarnação eu vim quitar meus débitos. As lontras continuam aparecendo para mim. Agora eu sou uma fã de criadores de lontras. As pessoas criam lontras como se efetivamente fossem gatos, tá? Então a gente vai dar uma olhada na ferida do abandono do livro As 5 Feridas Emocionais do Ser Humano, né? Da Lise Bourbeau, que está no nosso canal no Telegram. Não me perguntem como entrar no canal no Telegram. Entrem no canal no Telegram. Vocês só precisam saber que o nome do canal no Telegram é Alquimia dos Milagres, tá? Tudo junto. E aí, se você não sabe mexer em celular, peça ajuda, por favor. O convite, o link para o convite para o canal no Telegram está na descrição aqui no canal no YouTube, tá? Você vai lá no sobre, a abinha sobre o canal Alquimia dos Milagres, e você acha o link para o canal no Telegram, tá?
Aprofundando um pouco mais nesse estudo do caráter, você perceberá que a maioria das pessoas tem mais de uma ferida, mas nem todas elas sentem o mesmo grau de dor, né? Então, às vezes, uma ferida pra gente vai ser mais importante, mais dolorida, mais dolorosa do que a outra, né? Os que sofrem de abandono, estamos na ferida do abandono, não se sentem alimentados afetivamente. A falta de alimento físico também pode despertar a ferida do abandono, que se manifesta normalmente antes dos 2 anos de idade. É a época que o bebê está na fase oral do desenvolvimento, de acordo com a teoria psicanalítica, tá? Então, a referência afetiva do bebê é o seio da mãe. Como assim o seio da mãe? Esse seio da mãe, ele pode estar simbolizado, a função do seio da mãe pode estar simbolizada por uma bela mamadeira. A mãe dá a mamadeira para a criança olhando nos olhinhos dela, falando: eu te amo, meu bebê, estou matando a sua fome, porque eu te amo. Então pensem aqui como é que fica uma criança que a mãe está desesperada porque não tem leite no peito. Se você estiver na fase de amamentar seu filho e não tiver leite no peito, não se culpe, dê uma bela mamadeira para o seu filho. E encha o seu filho de amor, de conexão emocional, de espelhamento, enquanto você estiver amamentando ali o seu filho. Olhe para ele nos olhos o tempo todo, nada de você ficar no celular. Filho, tudo bem aqui, tô com a mão aqui com a mamadeira. Não, tudo bem aqui, deixa eu responder esse WhatsApp. Se você fizer isso, seu filho vai crescer com uma ferida de abandono, né? Ou então aquela mãe que amamentava o filho vendo novela. Mesma coisa, né? E imaginem, é o que eu contei pra vocês, né? Que eu tô atendendo uma pessoa que a mãe dela passou fome quando estava grávida dela. Ela tem uma ferida de abandono muito forte, né? Que está sendo trabalhada, né? Ferida do abandono, tá bom? Que se manifesta... tudo bem. Antes dos 2 anos de idade. A máscara que o indivíduo cria para si a fim de tentar esconder de si próprio a sua ferida é a do dependente. Quem nunca? Né? E aí a gente é dependente de alguma coisa. Eu sou dependente de álcool. Eu sou dependente de cocaína. Eu sou dependente de maconha. Eu sou dependente de gastar dinheiro. Eu sou dependente do meu marido. Eu sou dependente dos meus filhos. Eu sou dependente. Tá? E essa dependência, o núcleo dessa dependência é emocional. Aparentemente, eu como pra caramba. Em vez de eu comer uma fatia de bolo de chocolate, eu como o bolo de chocolate inteiro. Então, aparentemente, eu tenho uma dependência física de açúcar, mas a minha dependência é emocional. Porque o açúcar para o nosso cérebro, ele simula o afeto, tá? Então, eu irei utilizarei então essa palavra para descrever a pessoa que sofre da ferida do abandono, tá? E aí ela vai falar das características corporais, porque o trabalho dela é todo baseado no trabalho da bioenergética do Alexander Lowen, que foi o primeiro curso na área de psicologia que eu fiz em 98, quando ainda estava na faculdade, né? Que é um trabalho de você ver as feridas emocionais pelo formato do corpo da pessoa, que é todo baseado no trabalho do William Reich, que era um psiquiatra discípulo de Freud, tá? Que estava lá, foi aluno do Freud e que desenvolveu a teoria das couraças de caráter, que são as nossas couraças musculares, onde nós armazenamos as nossas feridas emocionais, né? E o Reich, ele modelou 5 estruturas de caráter diferentes, e essas 5 estruturas, cada uma está relacionada com uma dessas feridas emocionais. E ele escreveu livros maravilhosos, ele era um gênio, ele era um psiquiatra, um médico brilhante, tá? Mas eu não vou entrar aqui no detalhe do corpo, tá? Porque eu não tô fazendo terapia corporal com vocês.
Como se pode ver, a característica mais marcante do dependente é a falta de tônus muscular. Não se esqueça de que é a intensidade da ferida que determina a espessura da máscara que ela usa. A máscara, o que que é? É o conjunto de defesas do ego para lidar com a ferida, tá? Peraí, deixa eu ler tem uma parte aqui, olha aqui, ó. Isso aqui é muito importante, tá? Abandonar a ferida do abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, largá-lo, não querer mais se preocupar com ele. Muitas pessoas confundem rejeição com abandono. Às vezes, nós nos julgamos rejeitados, pois o outro nos repele, não nos quer mais ao seu lado. Não devemos nos prender à situação vivida, mas sim à dor vivida. Para saber qual foi a ferida ativada, devemos estar atentos à nossa reação e à pessoa com quem vivemos o problema. Se alguém é do mesmo sexo que nós, a ferida ativada é sempre da rejeição, né? Então, a minha ferida de rejeição é a ferida de rejeição que mamãe ativou em mim, entre aspas, né? Porque eu já vim com a ferida antes de encarnar. Se a pessoa é do sexo oposto, é a ferida do abandono. Então, a minha ferida do abandono, entre aspas, é a ferida que papai provocou em mim, lembrando esse entre aspas, porque a ferida já estava em mim. Papai me abandonou, papai não quis saber de mim, papai estava lá lendo jornal, lendo livro o tempo todo. Então, isso ativou uma ferida de abandono em mim. E para os rapazes é o contrário. A rejeição é do pai, o abandono é da mãe, tá? E a gente vê isso com uma clareza tão grande nas pessoas. Na hora que a gente começa a se relacionar, né? Especialmente no nível do casal. A ferida vivida no caso do abandono trata do ter e do fazer. Veremos aqui alguns exemplos de situações capazes de despertar a ferida do abandono numa criança. Ela pode se sentir abandonada se a sua mãe passar de repente a se ocupar de um novo bebê. O sentimento de abandono será ainda mais forte se o bebê necessitar de cuidados especiais, por ser um bebê doente ou problemático. A criança terá a impressão de que a mãe a abandona continuamente para cuidar do outro. Começará a achar que será assim para sempre, que nunca mais terá de volta a mãe de antes. Seus pais sempre saem para trabalhar diariamente e dedicam pouco tempo a ela. Quando é levada para o hospital, e seus pais têm que deixá-la lá, e ela não compreende o que acontece. Se tem consciência de que foi um pouquinho malcriada nas semanas anteriores e que os pais se aborreceram com seu comportamento na ocasião, o sentimento de abandono pode ser ainda mais pronunciado. No hospital, ela pode resolver acreditar que os pais a abandonaram para sempre, mesmo recebendo a visita diária de ambos. A dor gravada no momento em que ela se sentiu abandonada prevalece. Esse sofrimento a ensina a criar uma máscara para si, julgando que esta máscara a ajudará a não reviver mais a dor. Esse é o objetivo da defesa do ego, da máscara. E eu não passo por isso nunca mais. Nossa, fui abandonada? Nunca mais eu deixo isso acontecer, tá? Quando os pais a deixam com alguém durante as férias, mesmo que seja com a avó, se sente abandonada. Se a sua mãe estiver sempre doente, o seu pai estiver muito ocupado ou ausente e ela for obrigada a se virar sozinha. Eu conheci uma pessoa, uma senhora... Gente, leiam esse livro, tá? Esse livro é fenomenal. A Lise Bourbeau é uma referência, inclusive na psicossomática, tá? Pra gente poder entender as nossas doenças, ela tem um livro também que é maravilhoso sobre isso. Mas esse livro eu acho que ele não tá traduzido em português, eu vou ver pra vocês. Conheci uma senhora que viveu um medo terrível quando seu pai faleceu. A sua morte, que ela encarou como um abandono, foi muito marcante, pois na época sua mãe não cansava de lhe dizer que a expulsaria de casa assim que ela fizesse 21 anos. Que mãe bacana, né? Essa mãe era do bem. Essa senhora que se sentia rejeitada pela mãe, quer dizer, ela já tinha a ferida da rejeição da mãe, e aí o pai morre. Então já empilha, né? Uma ferida vai ser empilhada sobre a outra.
teve medo porque ela pensava o tempo todo: o que vai acontecer comigo sem papai para cuidar de mim quando eu tiver que ir embora, aos 21 anos? Várias pessoas que sofrem da ferida do abandono relatam a falta de comunicação com o genitor do sexo oposto quando eram jovens e julgavam esse pai ou mãe fechado demais e o recriminavam por deixar o outro genitor ocupar todo o espaço. E estavam convencidas de que a figura parental do sexo oposto não se interessava por elas. De acordo com as minhas observações, a ferida do abandono é vivida com o genitor do sexo oposto. Em contrapartida, observei que muitas vezes uma pessoa que sofre de abandono também vivencia a rejeição. Quando jovem, por exemplo, a menina se sente rejeitada pela mãe e abandonada pelo pai, que a seu ver deveria ter lhe dado mais atenção e cuidado para que ela fosse aceita pela mãe. Uma criança pode se sentir abandonada pelo genitor do mesmo sexo, mas na realidade é a ferida da rejeição que ela está vivenciando. Por quê? Porque o genitor do mesmo sexo, ele não liga para ela e age assim por rejeitar a si mesmo, e no fundo a criança percebe isso. Quando um pai rejeita a si próprio e tem um filho homem, é normal e humano que ele rejeite o garoto, até inconscientemente, pois esse filho lhe evoca a sua própria pessoa. O exemplo dessa senhora, que perdeu o pai aos 18 anos, ilustra bem essa dupla ferida de rejeição e abandono. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. Vamos dar continuidade, né, ao nosso trabalho. Eu vou recapitular aqui a nossa lição de hoje, que é muito importante. A gente vai precisar trabalhar o perdão de desse progenitor do sexo oposto que nos abandonou, né? Do pai, no caso das mulheres, da mãe, no caso dos homens, independente da sua opção de relacionamento sexoafetivo atual, não importa. E vamos praticar que a luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. E aí eu vou trazer paz à mente do meu pai, à mente da minha mãe, para começar a desmontar o quebra-cabeça. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. Eu sou o meio que Deus designou para a salvação do mundo. Deus vai salvar o mundo através de mim. Você vai salvar os seus pais através da cura da sua mente. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.